Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Otávio, sou engenheiro civil, algumas especializações na área de patologia das construções, processo construtivo, no qual eu tenho aqui a oportunidade de falar um pouco a você, nobre colega Igor Amaral, professor, tutor deste conteúdo, serviços preliminares da construção civil. Bom, somos colegas, também sou professor e atuante na área de gestão em processos construtivos também, e tenho a oportunidade de parabenizá-lo pelo conteúdo, rico, importante, pertinente inclusive à matéria em discussão para processos construtivos residenciais. Eu aqui venho falar um pouco, como é o objetivo dessa nossa matéria, sobre uma necessidade, o programa de necessidade de anteprojetos e projetos e também o planejamento de uma obra residencial. Bom, este trabalho tem aplicabilidade para o módulo 2, mas no primeiro módulo, no módulo 1, nós vistamos a importância do planejamento, a fase do anteprojeto, o croquis, o estudo do comportamento de um objeto residencial. Todos nós sabemos a importância de se fazer estudos diante daquilo que reza as legislações e as normas técnicas brasileiras. E obviamente em respeito aí à situação do conceito da metodologia para um processo construtivo assertivo, temos que lá no projeto de arquitetura, que é o projeto da concepção, a concepção mãe dos projetos complementares, este acontecerá obviamente em respeito a uma determinada área, limites e principalmente a situação de aclive, declive e o que nós chamamos de relevo de um terreno. E diante desse cenário, então, o processo construtivo assertivo, ele tem relação íntima e direta com a fase de planejamento. E por mais que muitos entendam que o projeto de arquitetura tenha uma relação íntima com aquilo de fato que será executado a posteriori com os projetos complementares, nós temos que as fundações, com a análise da estrutura e do comportamento do solo, também torna-se relevante e imperioso para os conceitos da estrutura, seja ela na parte de infraestrutura ou supraestrutura com a qual nós iremos trabalhar num determinado objeto. Então, dentro dos anteprojetos e os projetos necessários para se realizar uma obra, é preciso, num momento ímpar, determinarmos que não apenas a topografia, como é ela a necessidade para implantar uma obra dentro da arquitetura, a estrutura também é necessária a realização das sondagens, para verificar o comportamento do maciço, a estratificação do solo para verificar a resistência mecânica deste e, obviamente, atender aos critérios da 6118, 6122 e diversas outras normas que têm relação específica com a situação de implantação da parte da estrutura, que nós chamamos de infraestrutura, seja ele por estacas, brocas, baldrames, sapatas ou diversas outras situações. Bom, é importante entendermos que tudo aquilo que vem como ação tem uma reação de apoio. E essa situação do projeto de estrutura, supraestrutura e principalmente de fundações, que é importante inclusive ilustrarmos que há uma diferença entre um projeto de estrutura e de fundações. Muitos, inclusive, o que eu até repudio, não só como profissional, mas também como professor, pegar uma planilha simples do Excel e apresentar ali um tubulão ou um tipo de estaca comum a todos os pontos. A gente sabe que não é assim, né? Na prática, o custo para que possamos trabalhar e dentro da parte de planejamento da obra residencial, principalmente a questão dos orçamentos, os projetos eles são necessários e imperiosos, não apenas para a determinação do modus executandi do processo construtivo, como também pela aplicabilidade da parte de orçamento, orçamentação e por aí vai. Então, dentro do programa que está sendo aqui para nós posta na segunda matéria, que é anteprojetos e projetos, e mais o planejamento da obra residencial, é importante ressaltar a necessidade primordial dos estudos externos, o estudo da vizinhança, o estudo do comportamento do solo, o estudo de determinação de limites e confrontações, inclinação, para que todas essas informações, possam nos trazer subsídios técnicos para um projeto mais execuível e não apenas só mais execuível, como assertivo, dentro do melhor cenário para as partes de infraestrutura e supraestrutura e mais do que isso, também trazer uma relação de conectividade entre estes projetos. O que muito infelizmente nós enxergamos em construções e em processo construtivo, por exemplo, são furos sem obturações assertivas para instalações ou implementação dessas instalações elétricas e hidráulicas
depois que a parte da estrutura de vedações já está pronta. Então é um absurdo. É necessário que nós nos atentamos à compatibilização desses projetos e estes compatibilizados entre si, para que, durante o processo construtivo, essa fase de planejamento de obra residencial possa trazer não apenas a questão de redução ou o valor justo de execução da obra, como também uma responsabilidade civil e criminal sobre o processo construtivo, trazendo aí segurança, habitabilidade, construtibilidade, entre outras situações. Além de toda essa parte de projetos que nós podemos chamar de linhas, desenhos e cálculos, tais como projeto elétrico, hidrossanitário, projeto de estrutura, de fundações, projeto de arquitetura e diversos outros anteriores, como sondagem, como também os limites por topografia, nós temos os projetos de processos construtivos, que são essenciais, como por exemplo projeto de fachada, projeto de estanqueidade, né? Nós temos diversos processos de estanqueidade, de impermeabilização que precisam ser executados durante o discorrer de uma obra. Impermeabilização por umidade ascendente, por umidade descendente, por borrifamento, elementos protetores destas estruturas, e tudo isso precisa ser levado em consideração para trazer não apenas o que eu disse em relação à segurança e estabilidade de uma estrutura, como também a situação do evitar manifestações patológicas futuras. A gente sabe muito bem que a manutenção das edificações tem que acontecer ao longo da vida útil de uma edificação, mas é através dessas projeções que nós conseguimos apresentar não apenas o processo construtivo, como também prever a situação da manutenção para que o imóvel possa atingir uma determinada vida útil. Então, dentro dos serviços que são propostos, supraestrutura, infraestrutura, paredes e painéis, esquadrias, vidros, coberturas, impermeabilização, revestimentos externos e internos, forros, pinturas, pisos, acabamentos, instalações diversas, sejam elas elétricas e telefônicas, hidráulicas, esgoto, louças e metais e os complementos do processo construtivo, tudo isso deve se ater para poder ter como norte um processo construtivo não apenas, como disse agora há pouco, com um custo e um valor justo por parte da orçamentação, como também para manter um equilíbrio da estrutura, um equilíbrio dos processos construtivos e evitar, assim, então, o surgimento de manifestações patológicas da ordem construtiva e pós-entrega da ordem da manutenção das edificações que tem que ser levado em consideração. É por isso que nós temos aí muitos nortes técnicos para o antes, durante e o pós-obra. Bacana? Menos de 10 minutos, né? Muita coisa para poder falar sobre o conteúdo, mas a necessidade desses projetos, desses projetos e principalmente o planejamento de obra residencial se torna imperiosa e necessária para que possa ter diversas situações positivas, não apenas financeiras, como também do processo construtivo. E, obviamente, dependendo até da situação de construção por administração ou se você até é um empreiteiro da obra, para que você possa se resguardar e trazer, inclusive, as garantias legais, como, por exemplo, a garantia do artigo 618 do Código Civil, de Código de Defesa do Consumidor, como também as questões da manutenção das edificações pelo processo construtivo para evitar, então, o surgimento de manifestações patológicas da ordem construtiva, erro de projeto ou até mesmo da ordem de manutenção das edificações. Agradeço, um abraço e até a próxima.